Minha primeira vez aos Estados Unidos no ano de 1993. Quer acompanhar essa aventura? Fica aí. Queridos amigos invejáveis, eu sou o Silvio Kaviski e você está assistindo Viajar é o Canal. Este vídeo faz parte de uma playlist, de uma lista de vídeos de perrengue e causos de viagem. Então vai aparecer aqui em cima um cardzinho que vai te redirecionar para esta playlist caso você queira assistir os outros causos e os outros perrengues de viagens que eu passei por aí. E esses causos, esses perrengues de viagem, eles já servem até com um alerta para que você não passe por isso. Tá bom, meus queridos? Dá uma olhadinha aí, assista esse vídeo até o final e não esquece de curtir, compartilhar, comentar, ativar sininho das notificações para você sempre receber aí um aviso dos vídeos novos. Os perrengues e os causos de viagem sempre serão às sextas-feiras. Grande beijo a todos os meus amigos invejáveis e bora pro vídeo. Esse vídeo é um vídeo que faz parte aí das minhas memórias memoráveis. E a minha primeira ida aos Estados Unidos foi em 1993, que foi uma viagem espetacular, maravilhosa, e que foi onde eu praticamente comecei a minha vida aí realmente de viajante. E eu tenho um pequeno registro, então eu vou botar para vocês as imagens antigas, eu vou relatar um pouco dessa minha experiência, que foi uma experiência, nem sei falar, falta adjetivo para dizer o que foi essa viagem. Não, peraí, parou. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your heart. Agora dá um tchauzinho. E aí começam coisas curiosas. Por exemplo, o primeiro meio que perrenguinho que eu fico assim, primeira viagem internacional você fica muito nervoso, porque era a minha primeira viagem internacional, você não sabe como é que as coisas funcionam. Foi a primeira vez que eu peguei um daqueles aviões grandes. Então assim, a primeira coisa que me aconteceu, eu cheguei, eu sentei no meu assento do avião, estava sozinho, e eles na época a aeromoça entregava umas toalhinhas quentes para você limpar a mão, limpar o pescoço, o rosto e tal. Aí ela veio com aquele negocinho entregando para todo mundo, eu falei, meu Deus, o que é isso, gente? Aí a sorte, né, que aí você fica com o seu sexto sentido aguçado, eu já fiquei do lado, aí as pessoas do lado limparam as mãos, falaram, é para limpar a mão, aí eu limpei a mão. Vai aí a primeira coisa curiosa e engraçada. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really... Quem me conhece sabe que eu sou doido por parque de diversão. E eu sei que nem todo mundo gosta disso. E no meu ciclo de amizades, ninguém era muito afim disso. Então o que eu pensei comigo? Eu vou sozinho. Eu vou resolver tudo sozinho. Eu era tão aficionado por isso que eu já sabia tudo que tinha que fazer. Eu sabia que tinha que ir até Miami, que depois de Miami eu tinha que locar um veículo, que daí eu teria que ir até Orlando e assim por diante. Mas eu tinha que ir, e o detalhe, eu não queria pegar excursão. Porque eu já tinha lido que excursão mais para quem não fala nada de inglês, e quando você faz uma excursão, você não tem uma certa autonomia, e eu queria fazer a viagem dos meus sonhos. Mas até então, assim, eu não tinha pensado que você viajar sozinho, principalmente para um lugar que você vai alugar um veículo, que você tem que olhar o mapa. Então, eu não tinha pensado nessa logística. Eu estava com tanta vontade de ir. Então, assim, o veículo era automático. Hoje nós já temos vários veículos aqui no Brasil automáticos, mas lá eu nunca tinha dirigido um veículo automático. Tudo bem, o cara lá da locadora me deu algumas instruções, como é que era a parada, eu resolvi conseguir dirigir o veículo. Mas eu tinha que chegar ao meu hotel. O meu hotel, eu tinha alocado um hotel em
Downtown Miami. Outra dica aí, gente, se você for a Miami, se você for para aquela região, é muito interessante que você fique em Miami Beach. Tudo isso na cabeça. Eu estava chegando na cidade, ou seja, eu estava com todo o meu dinheiro. Uma época em que não se tinha muito cartão de crédito, até se usava, mas não era muito habitual. Então, assim, eu estava com todas as minhas malas, era meu primeiro dia de viagem. Então, pense... eu saí da locadora, eu pedi a informação pro cara da locadora, né? Falei, olha, eu quero ir para Miami Downtown. Ele falou para mim assim, ó, você vira a sua primeira direita, sua esquerda e depois... Não lembrava de mais nada. Ou seja, eu saí a primeira direita, depois peguei a esquerda, entrei naquelas pistas enormes, aquelas pistas gigantes. Passei por pedágio, alguns eu não consegui nem pagar, porque eu não tinha trocado, porque eu estava acabando de chegar. E fui me dando um pânico tão grande. Chegou uma hora que eu saí daquela autoestrada, parei o meu carro, falei, Silvio, respira, calma. Pensa no que você tem que fazer. Quando eu olhei, gente, eu tinha voltado para a locadora. Eu tinha acabado de voltar para a locadora de onde eu tinha saído, que eu não sei nem como que é. Aí eu desci, olha outra coisa em viagem, muita atenção nas informações. Eu estava tão ansioso para sair, para viajar, que aí eu parei, aí a pessoa me deu as informações certinhas para onde é que eu tinha que ir, tudo certinho. Aí, resultado, eu cheguei em Miami Downtown. Vocês acreditam que eu passei 2 vezes pela frente do meu hotel e não vi o hotel? Estados Unidos, que daí tudo bem, eu cheguei em Miami. E os parques de diversão são em Orlando, né? Eu tinha que ir de Miami para Orlando sozinho, de carro. Pensa, olhando o mapa. E na época, os pedágios, você pegava um cartãozinho. Quando você entrava na famosa Turnpike, você pegava um cartãozinho. Quando você saía, você pagava o pedágio referente àquele trecho. Então, assim, eu entrava na Turnpike, pegava o papel. Na primeira saída que tinha para alguma determinada cidade, eu saía, pagava, aí parava num posto de gasolina e me informava, escute, eu tô querendo ir para Orlando, esse é o caminho? Porque não existia GPS, gente. Eu estava sozinho, olhando o mapa e dirigindo. Aí eu entrava na freeway de novo, ia mais umas 2 cidades. Outra coisa curiosíssima, entre Miami e Orlando tem uma região chamada Hollywood. E na cabeça da gente, a gente sabe que Hollywood fica na Califórnia, em Los Angeles. Aí eu fiquei tão neurótico que eu falei, gente, eu passei por Hollywood e falei, gente, mas tem Hollywood aqui? Será que eu tô na cidade errada? Será que eu desci? Olha como é que quando a gente está sozinho. Mas eu vou confessar para vocês, foi a melhor experiência de viagem da minha vida. Eu ter ido sozinho, eu fui nos parques, eu tinha tanta coisa para ver, eu tinha tanto sonho para realizar, que acho que eu mais chorei. Eu mais chorei porque outra coisa que foi interessante, eu não tinha crítica de ninguém. Então botava o meu óculos escuro e eu participava das atrações, porque são atrações, para quem já foi para esses parques temáticos, eles são atrações que têm a ver com a infância da gente, a gente tem muita memória emotiva. Então assim, eu chorava que nem uma criança boba. E eu estava sozinho, né? Não tinha ninguém para me criticar, eu mesmo não precisava me preocupar, então eu chorava. Mas foi maravilhoso, foi a melhor experiência que eu já tive em viagem na minha vida, minha primeira ida aos Estados Unidos. Só que não tinha ninguém para ir comigo, o resultado, eu acabei indo sozinho. Por sorte, uma amiga minha, uma amigona minha, a Cris, a Cris topou de fazer essa viagem, mas ela foi 1 semana depois. Então eu acabei indo sozinho e a Cris se encontrou comigo depois. Então eu tinha tanta paixão que eu fiz tudo dobrado. Eu fiz os parques e depois eu refiz tudo com ela novamente. Eu preciso relatar para vocês uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é o poder do Mickey, do personagem Mickey. Então, como eu falei para vocês, eu sou doido por parque temático e agora eu estou falando especialmente da Disney. Porque assim, gente, para quem nunca viajou para esses parques temáticos, geralmente os parques temáticos têm entrada,
O Magic Kingdom, que é o parque principal do Disney World, tem uma Main Street, tem o castelo lá da Cinderela. No castelo da Cinderela, de tempos em tempos, durante o dia, acontece um show de boas-vindas, um show de recepção às pessoas. E nesse... Hear ye, hear ye! Come, gather round, everyone, gather round! Welcome to this magical kingdom. E nesse show, geralmente, claro que aparecem alguns personagens e o Mickey é o último a aparecer. One and only Então, Mickey Mouse! Well, hi everybody! Oh gosh, it sure is great to see so many good friends. And that means it's time for just a little bit of magic. Is someone in need of magic? Oh gosh! Well, what are we waiting for? Let's get going. See you real soon. quando o Mickey entra, que ele entrou no final do show, tem uma manifestação de alegria, o povo berra, as crianças gritam. Então é extremamente emocionante você imaginar que aquele local ali é um local de propagação de alegria. E o poder do mito, né, o poder do Mickey, né, um ratinho que foi criado pelo Walt Disney, como é maravilhoso isso, né? Como ele propaga essa alegria. Claro que nós sabemos aí, nós temos toda essa discussão aí do capitalismo, enfim, mas eu estou falando agora de uma sensação de criança, e logicamente que eu caí em prantos. Chorei, sorte que eu estava sozinho, de óculos escuros, ninguém percebeu que eu estava chorando, e eu estava sozinho, então não tinha nenhuma crítica, ninguém estava me criticar o que estava acontecendo comigo, então é uma coisa muito legal essa propagação dessa alegria nesse lugar, né? Eu estava tão empolgado quando eu cheguei no Epcot Center que eu acabei esquecendo onde eu coloquei o carro. Que eu cheguei, eu estacionei o carro, peguei aqueles trenzinhos que levam você e nem me atinei de onde é que estava o carro. Pensei comigo, estava tão animado que ele estava aquela empolgação. Aí na hora de voltar embora, eu falei, meu Deus, onde é que eu guardei o meu carro? E gente, eu viajei há muito tempo atrás, né? Hoje as pessoas pegam Uber, tem os seus transfers e tudo mais. Naquela época as pessoas, era sempre locação de veículo. E os veículos locados, geralmente eles têm um padrão. E naquela época os veículos eram brancos. E o meu carro era branco. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ficar esperando todo mundo ir embora para eu saber, para eu ver lá o meu carro no estacionamento, para eu poder pegar o carro e poder ir embora. Então olha a confusão. Então eu tenho uma diquinha de viagem que é muito importante. Chegue, fotografe o lugar que você vai chegar, chegue com calma, não se afobe, fotografe o lugar que você vai chegar. E nesses parques de diversão, geralmente, os estacionamentos são divididos por seções. Alguns parques, tipo assim, a seção do lado direito são heróis e a seção do lado esquerdo são vilões e assim por diante. Então, calma, não se empolgue, marque onde é que vai estar o seu carro para você não passar por esse mico. A outra coisa que é interessante também, que eu não sabia, você pode, caso venha acontecer isso com você, de você perguntar para uma pessoa que trabalha no estacionamento, mais ou menos a hora que você chegou. Porque, para quem já foi e para quem nunca foi, no estacionamento tem pessoas que vão indicando o carro, então você não pode estacionar em qualquer lugar, você tem que estacionar onde eles vão indicando você que chegam muitos carros ao mesmo tempo. Então, dependendo da hora que você chegar, eles conseguem indicar para você mais ou menos onde é que o seu carro vai estar. Então isso também é outro detalhe. Vai para vocês aí agora um registro, eu guardei, eu escaneei, eu fotografei todos os tickets. Então tem o ticket de estacionamento, os ingressos da Broadway, quanto eu paguei, o lugar que eu sentei. Gente, isso é muito legal. Se vocês tiverem esse cuidado,
Guardem as coisas de viagem, principalmente as viagens mais emocionais que vocês fazem, porque quando você pega tudo isso, volta, parece que você viaja novamente. Então, guarda essas coisas que é muito legal rever tudo isso. E aí tem o trecho Miami, Nova York, que nós nos encontramos, já estávamos eu e a Cris, e nós nos encontramos com a Silvana Cesari. Vou botar a foto dela aí. Então a minha primeira ida a Nova York, nós estávamos eu, Silvana e Cris. Foram os primeiros musicais que eu vi na vida. Então eu assisti Fantasma da Ópera, eu assisti Miss Saigon, eu assisti Les Miserables, assisti o Cats. Então eu tenho guardado na lembrança, é muito legal isso, né? Esse universo é muito maravilhoso de... A primeira viagem, gente, é difícil. As primeiras coisas que a gente faz na vida é difícil a gente esquecer, né? E o que vocês vão ver agora, gente, são os primeiros registros de Silvio Caveschi como youtuber em 1993. Eu já tô aí botando cara, dando a cara para bater aí no mundo das viagens. Dá uma olhadinha nessas imagens. Estamos aqui diretamente do Central Park em Nova York, com só 20 graus abaixo de zero. Tá muito legal o frio. Tem brasileiro no Central Park. Esse é um lago congelado. Cadê a ponte onde a Shirley MacLaine caiu? É Shirley MacLaine? Shirley MacLaine caiu no filme. Tá bom, chega que tá muito frio. Nova York, nessa época, em 93, era uma cidade muito violenta e com muito assalto. Então, assim, o tempo inteiro você tinha que estar ligado, né? Para não te assaltarem. Então eu filmava rapidinho as coisas e guardava a câmera de medo que alguém me assaltasse. Tava nesse nível nessa época lá em Nova York, em 1993. Então eu até nem tenho muito registro de imagens, mas eu tenho um pouco das imagens aí. Gente. Looking for the World Trade Center. Hello, everyone. Hi, folks. Tá saindo? Tá. Só que lá não tá focada. Não, já foca, espera. Focou? Agora deu um tchauzinho. Agora um close para a câmera. Haha! Agora afastando um pouquinho para poder ver a estátua. Nasa bituka na pa. Cris. Hello. Silvana. Chegamos. Não, mas de onde da Estátua da Liberdade? Da Crown.
uma coisa também engraçada é que na época que eu viajei para os Estados Unidos aí não existiam essas globalizações das farmácias, dessas lojas e tal. Então era tudo muita novidade. Então lá, quando eu entrei naquelas farmácias gigantes que hoje a gente tem aqui no Brasil, nessas farmácias gigantes que vendem quase tudo, e os supermercados também vendem quase tudo, né? E lá já tinha isso. Então assim, eu entrei e fiquei maravilhado com aquelas farmácias que tinha tudo que você queria. E aquele cheirinho, então às vezes eu entro nas farmácias, eu sinto aquele cheiro, eu falo, ai meu Deus do céu, tá me remetendo lá em 1993, minha primeira ida para os Estados Unidos. E é claro, para quem nunca foi a Nova York, existem lá os espetáculos off-Broadway e tem os espetáculos off-Broadway, que são espetáculos menores que acontecem em teatros menorzinhos, mas aos arredores ali de Manhattan. E na época estava estreando, estava no começo ainda do Blue Man Group. Eu não sei se vocês lembram que Blue Man Group virou até comercial de telefonia, que são aqueles três caras vestidos de azul, assim. E eu tive a oportunidade de assistir o Blue Man Group naquele um teatrinho pequenininho para 100 e poucas pessoas, um teatro micro, acho que é na Astor Place, ali meio em downtown, ali em Nova York, eu não lembro exatamente o endereço, mas Blue Man Group, um espetáculo maravilhoso, mas eu confesso, depois eu assisti eles num espetáculo grande, desses espetáculos para 2, 3 mil pessoas, não tem a mesma bossa. Aquele espetáculo do Blue Man Group, uma coisa curiosa desse espetáculo, quando você entrava no teatro, eles diziam assim, se vocês estiverem vestindo óculos, echarpe, chapéu, luva, qualquer coisa que possa se perder, guarde, porque com certeza no final do espetáculo você vai perder. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas será que é possível? Né? E olha, eu vou dizer para vocês, no final do espetáculo, eles faziam uma distribuição de fitas, era um tipo de fita, tipo de papel higiênico, que o teatro inteiro ficava um mar de fitas, as pessoas ficavam mexendo, eu me arrepio só de lembrar, que virava uma bagunça, uma música alta, que, gente, se você tivesse alguma coisa na sua mão, você perderia com certeza. Isso foi o que mais marcou para mim, dentre as outras muitas coisas que aconteceram nesse show. Mas essa foi a que ficou mais presente na minha memória. Aquele teatro maluco, todo mundo pulando, eu inclusive enlouquecido, porque era muito interessante. Blue Man Group. Gracias a NYU, la mitad de la población del Greenwich Village, hoy en día, o de la población, perdón, son...
gostaria de deixar uma coisa registrada que aconteceu comigo nessa viagem, porque assim, em 1993 era muito difícil viajar. Era muito difícil, poucas pessoas viajavam e eu tive que guardar dinheiro durante muito tempo para poder fazer essa viagem. Então, quando eu estava voltando no avião, eu estava com uma desesperança muito grande, porque assim, eu ficava pensando quando é que eu poderia fazer novamente uma viagem dessa. E olha só, gente, o Brasil teve em situações que eu pude viajar muito, condições que eu tive uma condição de poder viajar bastante. Então a gente está agora nessa situação desesperançosa do mundo, né? Mas vamos acreditar que nós estamos no ano de 2021, que as coisas vão melhorar e vamos ter esperança em que as coisas vão voltar ao que eram antes, se Deus quiser. E para finalizar o vídeo, gente, eu queria registrar uma coisa que aconteceu comigo na Polícia Federal, na hora quando você volta, né? Quando você volta dos Estados Unidos ou do país, você passa lá pelo tal da Polícia Federal, lá que vai pegar vai ver as suas malas e tudo mais. E geralmente eles escolhem as pessoas ou que tem muita mala, que está com muita bagagem, ou então pelo comportamento do cidadão. E eu estava voltando com a Silvana, essa minha amiga italiana que foi com a gente. E como era a minha primeira viagem internacional, pensa, gente, eu trouxe o mundo de lá. Eu trouxe câmera, eu trouxe gerador de caractere, eu trouxe um monte de coisa. Então eu estava com 3 malas gigantes. E eu pedi a Silvana, que estava com menos mala, ela ia passar com uma mala para mim. Então ela passava com 2, eu passava com 2, a gente passava tranquilo, sem problema nenhum. Só que um dos volumes dela extraviou. E quando se extravia alguma coisa, você tem que ir na companhia aérea, naquela época, né? Registrar o ocorrido e falar o que você tinha e o que tinha dentro daquela mala. E ela não poderia passar com mais coisa, porque ela tinha que registrar que aquilo era dela. E o resultado, eu acabei ficando com as minhas 3 malas gigantescas. Aí olha a minha sorte, gente. Quando eu estava passando próximo da Polícia Federal, tinha um casal de senhores já mais de idade com 2 malinhas pequenininhas. Eu falei, gente, eu vou colar nesses 2 para pensarem que eu estou carregando a mala dessas pessoas. Por exemplo, que eu estou viajando com ele, meus pais, sei lá o quê. E não deu certo, gente. Os 2 lá, eu colei com eles, como quem não quer nada, foi andandinho assim, colei com eles. Resultado, deu sinal verde para eles e deu sinal verde para mim. Eu passei com todas as minhas bagagens. Já imaginou a confusão que ia dar? Se eu tivesse que abrir tudo aquilo, ia ser uma confusão danada. Mas fica aí registrado aí essa coisa que aconteceu na volta da minha viagem. Se você tem alguma história parecida com essa, relata para mim aqui, escreve aqui embaixo para eu saber, tá bom, meus queridos? E também, se você quiser que eu fale alguma história sua, você fala para mim, tá bom, meus queridos? Aí foi mais uma história dos perrengues e causos de viagem. E até a próxima.